Hebreus Aleluia. capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreos capítulo 11. Así nos dice la palabra del Señor. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o versículo 11. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Ora, a fé e a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Oh, aleluia, glória a Deus. Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quem pode dizer amém diante desta palavra? Podemos nos assentar, meus irmãos. Podemos tomar asiento, mis hermanos. A palavra de Deus está nos falando aqui sobre a fé. La palabra de Dios nos está hablando aquí acerca de la fe. E a fé vem pelo ouvir, diz a palavra. Y la fe viene por el oír, dice la palabra. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, En Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. la Biblia nos dice que la fe viene por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Nós temos lido aqui algumas coisas que acontecem por meio da fé. Nosotros hemos leído aquí algunas cosas que se dan por medio de la fe. E a primeira coisa que devemos saber Y lo primero que debemos saber é que a fé que Deus fala na sua palavra es que la fe que Dios habla en su palabra, não é uma coisa humana, no es algo humano, não é uma coisa que é criado pela mente humana. no es algo que fue creado por la mente humana. A fé não é um poder que você mesmo tem de acreditar em alguma coisa. La fe no es un poder que usted mismo tiene de creer en algo. Não. No, A palavra de Deus está dizendo que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. la palabra de Dios nos está diciendo que por la fe nosotros creemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. De manera que lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Muitas vezes nós achamos que nós vamos fazer alguma coisa em relação ao mundo que não aparece. Muchas veces nosotros creemos que vamos a hacer algo en relación al mundo que no se ve. A palavra de Deus está dizendo que nada do que existe no mundo visível La palabra de Dios está diciendo que nada de lo que existe en el mundo visible existe sem que tivesse vindo do mundo que não aparece. existe sin que hubiese venido desde lo invisible. A palavra de Deus está dizendo
La palabra de Dios lo está diciendo. que o visível Que lo visible veio a existir vino a existir das coisas que não aparecem. de las cosas que no se ven. O visível Lo visible veio a existir vino a existir das coisas que não aparecem. de las cosas que no se ven. Não é o visível que forma algo que não aparece, No es lo que se ve que forma algo que no se ve, mas é o invisível, pero es lo invisible que invisible determina que determina as coisas que são visíveis. las cosas que se ven. A palavra de Deus diz que Deus é espírito. La palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu. Deus é espírito. Dios es espíritu. Espírito não é algo visível. Espíritu no es algo visible. Este espírito chamado Deus, Este espíritu llamado Dios, ele existe antes de toda a matéria. Él existe antes de toda la materia. Tudo aquilo que é visível, Todo aquello que es visible, tudo aquilo que eu posso tocar, todo aquello que puedo tocar, tudo aquilo que eu posso entender com a minha mente humana, todo aquello que puedo entender con mi mente humana, tudo isto todo esto foi criado a partir do invisível. fue creado a partir de lo invisible. E tudo isto Y todo esto foi criado por Deus. fue creado por Dios. Este espírito Este espíritu chamado Deus, llamado Dios, ele é eterno, Él es eterno. ele pré-existe Él preexiste a todo e qualquer pensamento, a todo y cualquier pensamiento, sentimento, sentimiento, emoção emoción ou matéria o aún materia ou ainda uma energia. o aún alguna energía. Deus não é uma energia, Dios no es una energía porque ele criou a energia. porque Él creó la energía. Ele criou todas as coisas. Él creó todas las É cosas. por isto que a palavra de Deus fala Es por eso que la palabra de Dios nos que dice aquilo que o olho não viu, que aquello que el ojo no vio, aquilo que o ouvido não ouviu, aquello que oído no oyó, aquilo que nunca passou na nossa mente, aquello que nunca pasó por nuestra mente, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Porque todas as coisas visíveis Porque todas las cosas visibles vieram a existir vinieron a existir a partir das coisas que não se veem. a partir de las cosas que no se ven. A fé, portanto, La fe, por lo tanto, a capacidade de alguém, la capacidad de que alguien pensar em alguma coisa, piense en algo, pensar que alguma coisa pode acontecer. pensar en que algo pueda pasar, Isto é um pensamento. esto es un pensamiento. Portanto, este pensamento Por lo tanto, este pensamiento também veio a existir, también vino a existir, também veio a ser criado también vino a ser a creado partir de Deus. a partir de Dios. Então não é o meu pensamento, Entonces es mi pensamiento, não é o pensamento chamado fé, no es el pensamiento llamado fe. aquele pensamento que nós chamamos fé. Aquel pensamiento que nosotros llamamos Este fe, pensamento não pode criar nada. ese pensamiento no puede crear nada. Eu não posso fazer nada a partir da fé humana. Yo no puedo hacer nada a partir de la fe humana. Eu não posso fazer nada. Yo no puedo hacer nada. Nada pode acontecer no mundo espiritual. Nada puede pasar en el mundo espiritual. A palavra de Deus fala La palabra de Dios nos dice que a fé humana que la fe humana tem capacidade de fazer apenas uma coisa. solamente tiene la capacidad de hacer una cosa. A única coisa Lo único que a fé humana é capaz de fazer que la fe humana tiene la capacidad de é hacer condenar o ser humano. es condenar al ser humano. A Bíblia Sagrada nos diz La Biblia Sagrada nos que dice Deus nos deu uma capacidade que Dios nos dio una capacidad de, ao olhar a natureza, de que al observar la naturaleza, raciocinar razonar e chegar a uma conclusão y llegar a una conclusión de que Deus existe. de que Dios existe. Chegar a uma conclusão Llegar a una conclusión que é impossível que a criação exista que es imposible que la creación exista sem que haja um Criador, sin que haya un creador, sem que haja alguém inteligente sin que haya alguien inteligente que conseguiu fazer esta que criação. pudo hacer toda esta creación. E o apóstolo Paulo diz Y el apóstol Pablo que dice esta capacidade que esta capacidad que tem o homem que el hombre tiene
de criar uma fé de crear una fe na existência de Deus en la existencia de Dios a partir das coisas que existem. a partir de las cosas que se ven. Então esta fé, Entonces esta fe, diz a Bíblia, dice la que Biblia, ela é gerada que ella es a generada, partir das coisas que existem. que es generada a partir de las cosas que existen. Quando se observa aquilo que existe, Cuando se observa aquello que existe, se chega então a esta fé. se alcanza entonces esta fe. Então a fé humana, Entonces la fe humana, ela vem ella viene a partir de algo que é visível. a partir de algo que se pueda ver. Deus está dizendo na sua palavra. Dios está diciendo en su palabra, E isto diz a Bíblia, y esto dice la Biblia, torna o homem que hace al hombre indesculpável. inexcusable. Indesculpável. Inexcusable. Então, senhoras e senhores, Entonces la fe humana, ela vê señores, o pensamento mais puro, el pensamiento más puro, o pensamento mais próximo de Deus que o homem pode chegar, el pensamiento más cercano a Dios que el hombre pueda llegar, o pensamento que chega à descoberta que Deus existe a partir da observação das coisas que ele vê. el pensamiento que llega a la conclusión de que Dios existe a partir de las cosas que se ven, O pensamento mais puro, portanto, el pensamiento más puro, por lo o tanto, pensamento mais elevado que o homem tem, el pensamiento más elevado que el hombre tiene, só consegue tornar o homem indesculpável. solamente puede hacer al hombre inexcusable. Isto é o máximo que o homem pode alcançar, Esto es lo máximo que el hombre puede alcanzar, é ser condenado diante de Deus. es ser condenado delante de Dios. Isto é o máximo que a mente humana pode alcançar, Esto es lo máximo que la mente humana puede alcanzar, é fazer o homem es hacer al hombre condenado diante de Deus condenado delante de Dios e indesculpável. e inexcusable. Mas agora, Pero ahora a palavra de Deus fala la palabra de Dios nos dice a respeito dela mesma, a respecto de ella misma que a palavra que la palabra é o verbo de Deus. es el verbo de Dios. A palavra La palabra é o verbo de Deus. es el verbo de Dios. Esta palavra, Esta palabra, ela não foi criada pela mente humana. ella no fue creada por la mente humana. A Bíblia La Sagrada, Biblia ela Sagrada, não foi escrita ella no fue por escrita filósofos por filósofos que observaram a natureza, que observaron la naturaleza, observaram o visível observaron lo e visible chegaram a uma conclusão a respeito do invisível. y llegaron a una conclusión respecto a lo invisible. Este é o conceito de filosofia. Este es el concepto de O filosofía. conceito de filosofia El concepto de é que filosofía o ser humano, es que el ser humano, observando as coisas visíveis, observando las cosas ele visibles, projeta aquilo que é invisível. él proyecta aquello que es O ser invisible. humano, El ser humano, a partir de observar as coisas que existem, a partir de observar las cosas que ele existen, chega à conclusão, como Platão chegou, él llega a la conclusión, como lo hizo Platón, que há uma alma, que hay un alma, que o homem não é só que el matéria. hombre no es solo materia. Isto a filosofia alcança. Esto la filosofía puede alcanzar. A filosofia, então, ela sai do visível La filosofía entonces sale de lo visible para tentar chegar no invisível. para tratar de llegar a lo invisible. Mas a Bíblia Sagrada Pero la Biblia não Sagrada foi escrita por filósofos. no fue escrita por filósofos. Buda foi um observador da natureza. fue un observador de la naturaleza E ele chegou a conclusões. y él llegó a conclusiones, E essas conclusões projetaram alguma coisa na sua mente no mundo invisível. y esas conclusiones proyectaron algo en su mente, en el ámbito invisible. Os formadores da doutrina hindu, Los formadores de la doctrina hindú, observando a natureza, observando la eles naturaleza, chegaram a conclusões que eles pensam que são corretas no mundo invisível. ellos llegaron a conclusiones que consideran correctas en el mundo invisible. Confúcio, ao olhar os homens, Confucio, al mirar a los ele hombres, chega a conclusões da alma humana él llega a conclusiones del alma humana e assim por diante. y así por delante. Todos os homens, Todos los hombres, todos os filósofos, todos los filósofos, todos os fundadores de religião, todos los
fundadores de religiones, eles observaram o visível ellos observaron lo e visible tentaram então chegar a conclusões do mundo invisível. y trataron de llegar a conclusiones del mundo Mas invisible. a Bíblia Sagrada, Pero la palabra de Dios, la Biblia ela não Sagrada, foi escrita por filósofos. ella no fue escrita por filósofos. Ela não foi escrita por homens que chegaram a conclusões a respeito do mundo espiritual, olhando o mundo material. Ella no fue escrita por hombres que llegaron a conclusiones del mundo espiritual mirando al mundo material. Você nunca vai ver na Bíblia Usted nunca va a ver en la Biblia algum escrito alguna escritura que foi uma conclusão bíblica melhor, que foi tomada a partir da observação do mundo visível. una conclusión bíblica que fue tomada a partir del mundo visible. De Gênesis a Apocalipse, De Génesis a Apocalipsis, nada na Bíblia, nada en la Biblia, absolutamente nada, absolutamente nada, é concluído se concluye a partir da visibilidade que temos do mundo natural. a partir de la visibilidad que tenemos del mundo natural. A palavra de Deus, La palabra de Dios, a Bíblia la Sagrada, Biblia Sagrada, ela vem ella viene por meio de uma coisa por medio de algo chamada llamada revelación. Revelación. A revelação não vem da observação da natureza. La revelación no viene de la observación de la naturaleza. A revelação não vem do empirismo, La revelación no viene del empirismo, da observação da experiência. de la observación de la A experiencia. revelação vem diretamente do mundo invisível. La revelación viene directamente del mundo invisible. E a revelação muitas vezes contraria o mundo visível. Y la revelación en muchas oportunidades contraría el mundo visible. Muitas pessoas dizem para o cristão: Muchas personas le dicen al cristiano: me prove pela ciência, pruébame por la ciencia, me prova pela ciência pruébame por la a ciencia, veracidade da Bíblia, la veracidad de la Biblia, me prova pela ciência pruébame por la ciencia que existe Deus. que Dios existe. Se isto alguém quiser fazer, Si esto alguien quiere hacer, será totalmente frustrado, se frustrará totalmente, porque nós só poderíamos entender o mundo invisível pela ciência porque nosotros solamente podríamos entender el mundo invisible por la ciencia se o mundo invisível fosse criado a partir do mundo visível. si el mundo invisible fuese creado a partir del mundo visible. Porque o método científico Porque el método científico manda observar as coisas que se veem. manda observar las cosas que se ven. Toda ciência humana Toda la ciencia é humana criada es a creada partir de algo que se vê, a partir de algo que se ve, a partir de algo que se prova. a partir de algo que se pueda Isto é probar. a ciência. Esto es ciencia. A filosofia humana La filosofía humana procura pegar algo que vê procura tomar algo que ve para explicar o que não se vê. para explicar lo que no se ve. E a ciência humana, Y la ciencia humana, a técnica humana, la técnica humana, ela procura explicar o que se vê ella busca explicar lo que se ve a partir de uma experiência daquilo que se vê antes daquilo que se quer explicar. Ella busca explicar lo que se ve a partir de una experiencia ya pasada de algo que también se ve. Então toda a filosofia humana, Entonces toda la filosofía toda a humana, ciência humana, toda la ciencia humana, ela parte, ella parte, ela começa ella a comienza partir daquilo que se vê. a partir de aquello que se ve. Mas a Bíblia está dizendo Pero la Biblia está diciendo que tudo que existe que todo lo que existe vem proviene não de algo que se vê. no de algo que se ve. A palavra de Deus está dizendo, La palabra de Dios está diciendo, e a lógica explica isso, y la lógica lo explica, que tudo que existe que todo lo que existe veio antes vino antes de alguém de que alguien inteligente, inteligente, poderoso, poderoso, glorioso, glorioso, extraordinário, que a extraordinario, partir do nada que a partir de la nada crea aquilo que existe. aquello que existe. É por isso, senhoras e senhores, Es por eso, señoras y señores, cientistas deste mundo, científicos de este mundo, não sejais ignorantes, no sean ignorantes, não sejais tão estúpidos no sean tan estúpidos a ponto de querer explicar Deus com a ciência, al punto de querer explicar a Dios con la ciencia, porque não foi a matéria
que fez Deus, Porque no fue la materia que hizo a Dios, mas foi Deus que criou a matéria. pero fue Dios que creó la materia. Quem pode levantar a sua mão e glorificar a Deus? ¿Quién puede levantar su mano y glorificar a Dios? Então, minhas senhoras e meus senhores, Entonces, mis señoras y señores, a fé humana, la fe humana, que é baseada na observação, que se basa en la observación, que é baseada na experiência, que se basa en la é a experiencia, partir de uma coisa que você vê. ella surge a partir de algo que usted ve. Então, quando você tem uma experiência, Entonces, cuando usted tiene una experiencia, debaixo de alguma circunstância, bajo alguna circunstancia, aquilo cria no teu pensamento aquello crea en tu pensamiento raciocínio lógico un razonamiento lógico de que se debaixo dessas circunstâncias de que si debajo de esta circunstancia aconteceu este resultado, se dio este resultado, luego, luego, se outra vez as mesmas circunstâncias acontecerem, si otra vez se dan las mismas circunstancias, então vamos alcançar o mesmo resultado. entonces obtendremos el mismo resultado. Esta é a fé humana. Esa es la fe humana. Este é um raciocínio humano Esto es un razonamiento que humano surge a partir de coisas visíveis. que surge a partir de cosas visibles. Mas a palavra de Deus está nos falando Pero la palabra de Dios nos está a diciendo respeito de uma fé a respecto de una fe que vem além deste mundo que visível. viene mucho más allá de este mundo visible. Esta fé Esta fe não é baseada num raciocínio lógico. no se basa en un razonamiento lógico. Não. No, Esta fé é sobrenatural. esta fe es sobrenatural. E diz a palavra Y dice la que palabra esta fé que esta fe vem a partir viene a partir da revelação. de la revelación, Vem a partir viene a partir do mundo invisível. del mundo E invisible. diz a palavra Y dice la que a palabra fé que la fe vem pela pregação. viene por la E a predicación, pregação y la predicación dessa revelação. de esa revelación. Quando a pregação chega na tua mente, Cuando la predicación llega a tu mente, quando você ouve a palavra cuando tú oyes la palabra ungida pelo Espírito Santo, ungida por el Espíritu é Santo, algo sobrenatural. es algo sobrenatural. Você nem sabe por que acreditou. Tú no sabes ni el por qué pudiste creer. Quantas pessoas que vieram a Cristo. ¿Cuántas personas que vinieron a Cristo? Você lembra do dia que você aceitou Jesus? ¿Recuerdas el día que aceptaste a Cristo? Você começou a ouvir a palavra Tú comenzaste a oír la e de palabra repente veio um negócio na tua vida. y de repente sucedió algo en tu vida. De repente veio um clique na tua vida. De repente hizo clic en tu E vida veio um negócio assim em você. y vino algo así en ti. Eu tenho que aceitar Jesus. Yo tengo que aceptar a Eu Jesús. tenho que aceitar Yo tengo que Jesus. aceptar a Jesús. O pregador não fez nenhuma experiência na tua frente. El predicador no hizo ningún experimento delante de ti. O pregador não provou nada para ti. El predicador no te probó nada. Você não viu nenhuma experiência de laboratório. Tú no viste ningún experimento de laboratorio. Mas alguma coisa aconteceu dentro de você. Pero algo sucedió dentro de ti. Alguma coisa aconteceu dentro de você. Algo sucedió dentro de ti. E você simplesmente disse sim. Y tú simplemente dijiste E sí. você simplesmente se levantou naquele dia. Y tú simplemente te levantaste en aquel E día. você correu para Y frente. corriste adelante. Porque veio fé no teu coração. Porque vino fe en tu corazón. Não uma fé do mundo visível. No una fe del mundo visible. Mas uma fé que veio desde a eternidade. Pero una fe que viene desde la eternidad. A palavra de Deus diz La palabra de Dios que dice antes da fundação do mundo, que antes de la fundación del mundo, Deus olhava para Cristo. Dios ya miraba a O Cristo. Pai olhava para Cristo. El Padre miraba a E o Cristo. Pai via no que em Cristo. ¿Y qué el Padre veía en Cristo? A igreja. La iglesia. Ele via no verbo. Él veía en el verbo. Ele via no verbo. Él veía en el No verbo. verbo. En el verbo. Que tudo foi feito por Ele.
Ele, Y todo fue hecho por e Él. sem Ele, Y sin Él, nada do que foi feito se fez. nada de lo que fue O hecho se Verbo hizo. invisível El Verbo que invisible criou as coisas que creó visíveis. todas las cosas O visibles. Pai via no Verbo. El Padre veía en el O Verbo. Verbo invisível. El Verbo Ele invisible. via a igreja visível. Él veía la iglesia Ele via a visible. mim. Él me veía a Ele mí. via a ti. Él me veía a ti. Ele via a você. Él veía a cada uno de ustedes. E esta palavra poderosa Y esta palabra poderosa é a palavra de Deus. es la palabra de Dios. Diferente de toda outra e qualquer filosofia. Diferente de toda y cualquier filosofía. É por isso, minhas senhoras e meus senhores, Es debido a esto, mis señoras y que o señores, diabo tem ódio desta que palavra. el diablo odia esta É palabra. por isso que Satanás Es por eso que Satanás quer que os nossos cultos quiere que nuestros cultos não tenham palavra. no tengan É palabra. por isso que o diabo é o inimigo número 1 da escola bíblica dominical. Es debido a esto que el diablo es el enemigo número uno de la escuela bíblica Saiba de dominical. uma coisa, Richard, Sepa algo, Richard, que o diabo é teu inimigo. que el diablo es tu enemigo. Porque tu traduz as revistas da escola bíblica para o espanhol. Porque tú traduces las revistas de escuela bíblica en Ele quer te español. destruir. Él te quiere destruir. Ele quer acabar com a tua fé. Él quiere terminar tu Ele fe. quer mexer nas tuas emoções e te entristecer. Él quiere tocar tus emociones, Porque entristecerte. ele tem ódio da palavra. Porque él odia la palabra. Ele tem ódio da Él pregação. odia la predicación. Oh, aleluia. Aleluia. Porque todas as coisas que há no mundo Porque todo lo que hay en el mundo são coisas visíveis, son cosas visibles, feitas, creadas, feitas hechas a partir do invisível. a partir de lo invisible. Mas nós temos alguma coisa. Pero nosotros tenemos Nós algo. temos alguma coisa Nosotros tenemos algo que é do mundo invisível, que es del mundo mas invisible, que está no mundo visível. pero que está en el mundo É o visible. milagre da palavra. Es el milagro de la É o palabra. mistério da palavra. Es el misterio de É la o mistério da palabra. palavra. Es el misterio de la palabra. E é por isso que quando ouvimos a palavra, Y es por eso que cuando oímos la palabra, então o mundo invisível entonces el mundo não é o invisible meu pensamento, no es mi não pensamiento, é a minha lógica, no es mi lógica, não é experiência química, no es la experiencia não é química, experiência física ou biológica. no es la experiencia física o No. biológica. No, Não! no, Não! No. Não! No. Não! No. Este pensamento ese que a pensamiento Bíblia chama de que fé, la Biblia llama este fe, pensamento poderoso este pensamiento que a poderoso Bíblia chama que fé, la Biblia llama ele fe, él vem viene do mundo invisível, del mundo do mundo invisible, invisível, del mundo do mundo invisible, invisível. del mundo invisible. Levante a sua mão, Levanta tu mano, levante a sua mão. levanta tu mano. Nesta noite, En esta noche tu podes tocar no mundo invisível. puedes tocar el mundo invisible. Tu podes tocar no mundo invisível. Tú puedes tocar el mundo Faz assim invisible. com a tua mão. Haz así con tu Faz mano. assim com a tua Haz mão. así con tu mano. Faz assim com a tua Haz mão. así con tu Tu mano. podes tocar no mundo Tú invisível. puedes tocar el mundo invisible. Pela palavra. Por la palabra. 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 Eu amo a palavra. Yo amo 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 la palabra. Eu amo a Yo palavra. amo la palabra. Posso perder qualquer coisa. Yo puedo perder cualquier cosa. Posso perder todos os meus bens materiais. Yo puedo perder todos mis bienes Posso materiales. perder a minha saúde. Yo puedo perder mi Eu salud. posso perder qualquer coisa. Yo puedo perder cualquier Porque cosa. Porque tudo todo, que eu perder todo lo que yo está pierda no mundo visível. está en el mundo E o visible. mundo visível Y el mundo é só visible consequência. es solamente Es consecuencia. superfluo. Es Mas a superfluo. única coisa que eu não posso perder Pero lo único que no puedo é perder a palavra. es la palabra. palabra. Es la palabra. palabra. Es la palabra. É a palavra. 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 Es la palabra.
Minhas irmãs e meus irmãos, mis hermanas y hermanos, 19 anos de ministério restauração. 19 años de ministerio restauración. 19 anos de ministério restauração. 19 años de ministerio restauración. Quando começamos, Cuando comenzamos, não tínhamos nada no mundo visível. no teníamos nada en el mundo visible. O primeiro culto nosso, Nuestro primer culto, o púlpito, el púlpito, eram alguns tijolos, eran algunos uma ladrillos, tábua em cima. una tabla Eu arriba. subia lá em cima, Yo subí allá arriba, preguei lá na Vicário José Inácio. prediqué allá en la Vigarios de Ignacio. Os primeiros cultos do dia 14 de abril Los primeros cultos el día 14 de abril foram lá na Cruzeiro, fueron allá en la lá na Crucero. Vila Cruzeiro. Vila Crucero. Não tínhamos templo, No teníamos templo, não tínhamos nada. no teníamos nada. 2 cultos na beira da estrada, 2 cultos al costado de la calle, porque o povo não cabia no lugarzinho. porque el pueblo no entraba en aquel pequeño O lugar. terceiro culto lá em cima do morro, na caixa d'água da Ecológica. El tercer culto allá en el cerro, en la caja de agua de la ecológica. Ali tinha até cachorro ali no culto. Hasta los perros andaban en el culto. Passaram-se 19 anos. Pasaron 19 años. Deus fez um milagre no mundo Y visível. Dios hizo un milagro en el mundo visible. Nós temos hoje muitos templos, Hoy tenemos muchos templos, patrimônio de muitos milhões, un patrimonio de muchos millones, muitos templos muchos templos, no Brasil e fora do Brasil. en Brasil y fuera de Brasil. Mas, meus amados irmãos, Pero mis amados tudo hermanos, isto é mundo visível. todo esto es visible, Tudo isto é mundo visível. todo esto es mundo visible. Eu dou glória a Deus pelos templos. Yo doy gloria a Dios por los Eu dou templos. glória a Deus pelas cadeiras, Yo doy gloria a Dios pelas cadeiras cinchas. por las sillas. Eu dou glória a Deus pelos aparelhos de som. Yo doy gloria a Dios por los equipos de sonido. Eu dou glória a Deus por tudo. Yo doy gloria a Dios por todo. Aleluia. Mas a restauração, Pero restauración, ela tem um patrimônio. ella tiene un E patrimonio. este patrimônio Y este é o patrimonio maior de es el todos. más grande de todos. É melhor que templo. Es mejor que los templos. É melhor que cadeira. Es mejor que las É sillas. melhor que carro. Es mejor que Se um autos. dia Deus nos der um avião, é melhor que o avião. Si un día Dios nos da un avión, es O mejor que un maior avión. patrimônio El más grande que a patrimonio. restauração tem ¿Qué restauración é a tiene? revelação da Es la palavra. revelación de É a la palabra. revelação da palavra. Es la revelación de É la a palabra. revelação da Es la palavra. revelación de la É a palabra. revelação da Es la palavra. revelación de la É a palabra. revelação da Es la palavra. revelación de la palabra. Abraça a tua Bíblia. Abraça a tua Bíblia. Abraza tu Biblia. Abraça a tua Bíblia aí. Abraza tu Abraça a tua Biblia. Bíblia aí. Abraza tu Biblia. Abraça a tua Bíblia Abraza aí. tu Biblia ahí. Nós não podemos largar a palavra. Nosotros no podemos soltar la palabra. Eu não estou pregando aqui uma mensagem, Yo no estoy predicando aquí un mensaje, porque eu não tinha mensagem para pregar. porque yo no tenía un mensaje para predicar hoy. Eu estava num desespero aqui, Yo estaba desesperado aquí, porque eu não tinha mensagem nenhuma. porque yo no tenía ningún E mensaje. Deus não me revelava ninguém que ia pregar Y hoje. Dios no me revelaba a nadie que iría a predicar E hoy. eu disse, Senhor, o que vou fazer? Y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? E Deus me disse, abre a tua Bíblia. Y Dios me dijo, abre tu Biblia. Em Hebreus capítulo 11. En Hebreos capítulo 11. Abre Abre e lê, y lee, que eu vou dizer para ti que yo te diré o que tu vais falar. lo que vas a hablar. Eu nunca tinha pregado essa mensagem Yo antes, nunca había predicado este mensaje porque eu não antes, sabia o que eu estou pregando. porque yo no sabía lo que estoy Eu predicando. estou aprendendo agora junto Yo com ahora, vocês, hoy lo estoy aprendiendo, porque isso vem do mundo invisível. porque esto viene del mundo invisible. Eu estou profetizando. Yo estoy profetizando. Isto aqui é profecia. Esto aquí es una profecía. Receba a profecia. Recibe la profecía. Receba a profecia. Recibe la profecía. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor, porque aquilo que é do mundo invisível está vindo na tua vida agora. Adora O al poder de Señor, Deus, porque aquello que es del mundo invisible está viniendo a tu vida ahora. o poder de Deus está chegando na tua vida agora. El poder de Dios está llegando a tu O vida poder ahora. de Deus está chegando na tua vida agora. El poder de Dios está llegando a tu vida A ahora. palavra de Deus La palabra de Dios está produzindo está produciendo fé, fe. fé, fé, fé.
Talvez você diga, Tal vez tú dices, pastor, pastor, eu gostaria de ser da restauração, a mí me gustaría de ser de restauración, mas é muito difícil. pero es muy difícil. É muito difícil obedecer. Es muy difícil obedecer. Negócio de doutrina, El asunto de la doctrina, negócio de santificação. ese negocio de santificación, Muito difícil es muy difícil obedecer. obedecer. Ah, Pastor, pastor, não dá. no puedo. Minha esposa é, Mi esposa así ou es, meu marido é, o mi marido ou así meu es, filho é, o mi hijo es, ou meu avô é, o mi abuelo ou es, meu neto é, o mi nieto ou es, meu vizinho é, ou mi vecino ou meu es. amigo é. o mi amigo es. Mas para mim esse negócio não dá. Pero para mí eso es imposible. Não dá. No da. Sabe por que você diz que não dá? ¿Sabe por qué dices que no Sabe da? por que você diz que não dá? ¿Sabes por qué dices que no da? Porque você não tem fé. Porque no tienes fe. Porque você não tem fé. Porque no tienes fe. Você tem só esta coisa humana Solo tienes esta cosa que a humana gente pode chamar de crença. que nosotros podemos llamar creencia. Você vive no mundo da razão. Tú vives en el mundo de la razón. Você acha que 2 mais 2 é 4. Tú crees que 2 más 2 es 4. Isto está no mundo da matemática. Eso está en el mundo de la matemática. Isto está no mundo físico. Eso está en el mundo físico. Mas no mundo de Deus não é assim. Pero en el mundo de Dios no es así. Porque no mundo de Deus, o mundo invisível, Porque en el mundo de Dios, en el mundo invisible, se Deus do nada, si Dios desde la nada, se Deus do zero, si Dios desde cero, do zero, de cero, 0 vezes 0 é quanto? 0 por 0, ¿cuánto es? É 0. Es 0. E vai vezes 0. E vezes 0 Y veces 0 é 0. es 0. Se você colocar 0 ao quadrado é 0. Si tú colocas 0 al cuadrado es 0. 0 ao cubo é 0. 0 al cubo es 0. 0 na centésima potência é 0. 0 a la centésima potencia es 0. Se você multiplicar 100 vezes 0, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 100 vezes é 0. Si multiplicas 0 100 veces 0 por 0 por 0 por 0 es 0. 0, 1 milhão vezes 0 é 0. 1 millón de veces 0 es 0. Mas Deus é diferente. Pero para Dios es diferente. Porque do mundo invisível, Porque del mundo invisible, Ele faz o mundo visível. Él hace el mundo visible. Deus pega o 0 Dios toma el 0 e transforma o 0 y transforma el 0 em trilhões, en trillones. em quatrilhões. Quatrillones. Ele pegou o 0. Él tomó el 0. Somente a Terra. Solamente la tierra. Somente a Terra. Solamente la tierra. Tem 6 sextilhões de toneladas. Tiene 6 sextillones de toneladas. E a Terra Y la tierra é 1 milhão, é mais de 1 milhão de vezes menor do que o Sol. es más de 1 millón de veces menor que el sol. E Deus pega o 0. Y Dios tomó el 0. E do 0, Y del 0 Deus vai multiplicando o 0. va multiplicando el 0. E Deus, quando multiplica o 0, Y Dios cuando multiplica el o 0, 0 vira 1 milhão, el 1 0 se trilhão, transforma en 1 1 milhão, millón, 1 un trillón, sextilhão, un 1 septillón, septilhão. un septillón. Porque Deus, Porque Dios, porque Deus, porque Dios, é Deus, é Deus, é Deus. Levante a sua mão e adore este Deus. Levanta tu mano y adora a este Dios. Levante a sua mão e adore este Deus. Levanta tu mano y adora a este Dios. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Levanta tu mano y glorifica a Dios. Aleluia. Você sabe por que esse povo obedece a palavra? ¿Usted sabe por qué este pueblo obedece la palabra? Você sabe por que a tua mãe, teu esposo, a tua esposa obedece a palavra? ¿Sabes por qué tu madre, tu esposo o tu esposa obedece la palabra? Não foi uma coisa racional. No fue algo racional. Não foi uma experiência. No fue una experiencia. Ele não foi na igreja. Él no fue a la iglesia. E o pastor fez uma experiência no laboratório da igreja. Y el pastor hizo un experimento en el laboratorio de la E iglesia. disse assim: olha, Y le dijo, mira, olha só, viu? Isso aqui vai dar santidade. mira, esto aquí va a generar santidad. No, Existe uma razão existe una razón pela qual por la cual alguém obedece. alguien obedece. Diz a palavra. La palabra dice, Nós lemos. nosotros leímos, nosotros leímos. Põe no telão aí. Coloca ahí en la pantalla. Hebreus capítulo 11, verso 8. Hebreos capítulo 8, capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, 8. Hebreos 11, 8. Pode colocar na tela aí. Está na Já está na pantalla. tela aí. Então diga bem forte. 1, 2, 3. De novo. Diga de nuevo.
chamou Abraão? ¿Quién llamó a Abraham? Quem chamou Abraão? ¿Quién llamó a Abraham? Quem chamou Abraão? ¿Quién llamó a Abraham? Quando Abraão foi chamado, Cuando Abraham fue llamado, o que ele ouviu? ¿qué él oyó? O que ele ouviu? ¿Qué él oyó? O que ele ouviu? ¿Qué él oyó? A palavra. La palabra. Ele ouviu a palavra. Él oyó la palabra. Ele ouviu a palavra. Él oyó la palabra. Ele ouviu a Él oyó la palavra. palabra. E ele aceitou a palavra Y él aceptó la palabra como vinda de Deus. como venida de Dios. E quando ele aceitou Y cuando él aceptó a palavra la palabra vinda de Deus, venida de Dios, aquela palavra aquella palabra produziu fé. produjo fe. Ele obedeceu. Y él obedeció. Põe no verso 7, faz favor. Versículo 7, por favor. Versículo 7. Versículo 7. Versículo 7. Toda a igreja comigo, diga bem forte. Toda la iglesia. 1, 2, 3. Pela fé. Não é. De novo, de novo. Divinamente instruído. De novo. De novo. Acerca do quê? Que ainda ele recebeu do mundo invisível. Él recibió del mundo invisible A palavra. la palabra. A palavra. La palabra. A palavra. La palabra. A palavra. La palabra. Continua ali, continua Siga, ali, siga, continua. siga. E o que aconteceu? ¿Y qué pasó? Continua. Siga. Aparelhou. Mais uma vez. Una vez más. Mais uma vez. Una vez más. Mais uma vez. Una vez más. A palavra. La palabra. Segura aí, segura aí, segura aí. Un A momentito. La palavra palabra veio do mundo invisível. vino del mundo E invisible. ele creu. Y él creyó. E aparelhou uma arca Y creó una arca para a salvação para salvación de si, de si mismo e de sua y família. de su familia. Pela fé. Por la fe. Agora olha o fim deste versículo. Ahora miren el final de este versículo. Olha o perigo. Miren el peligro. Essa mesma arca, Esa misma arca, a mesma arca, la misma arca, pela qual por medio de la cual ele foi salvo. él fue salvo. A mesma fé, La misma fe. a mesma fé La misma fe de Noé, de Noé, que o fez construir a arca, que lo hizo construir el arca, que o fez batalhar pela salvação, que lo hizo luchar por la salvación, que o fez obedecer a palavra que lo hizo obedecer la e palabra construir a arca. y construir el A arca. mesma La fé misma fe que salvou Noé, que salvó a Noé condenou condenó toda a sua geração. a toda su generación. Escute, Escuche esto. você que está dizendo, Usted que está diciendo, eu não consigo obedecer yo no puedo obedecer a palavra, la palabra, a doutrina. la doctrina. Eu não consigo obedecer que minha amiga obedece, Yo no puedo obedecer lo que mi amigo obedece, o que meu pai obedece, lo que mi padre o que obedece, minha mãe obedece, lo que mi madre o que obedece, minha avó obedece. lo que mi abuela Eu não obedece. consigo obedecer esse negócio de santidade. Yo no puedo obedecer ese negocio de santidad. Eu não consigo ler a Bíblia e Eu não- acreditar que isso é para hoje. Yo no puedo leer la Biblia y creer que esto es para hoy. Ei,
Hey, Se você não pode, si tú no puedes, como é que teu amigo pode? ¿cómo es que tu amigo puede? Como é que a tua sogra pode? ¿Cómo es que tu suegra puede? Como é que teu avô pode? ¿Cómo es que tu abuelo puede? Como é que ele pode crer ¿Cómo es que él puede creer e você não crê? y tú no puedes creer? Simplesmente Es simple, porque esta pessoa porque esta persona acepta acepta esse clique de Deus ese clic de Dios e você rejeita. y tú lo rechazas. Muitas vezes En muchas você oportunidades está à beira, tú estás al borde, à beira, al borde à beira al borde dos braços do de Senhor. los brazos del Señor. Você está quase caindo Estás casi cayendo nos braços do en los Senhor. brazos del Señor. Mas você olha Pero tú miras e diz: y dices, mas os braços de Deus, pero los brazos de Dios, eles são invisíveis. ellos son invisibles. As promessas Las promesas são son invisíveis. invisibles. O céu El cielo é invisível. es invisible. O arrebatamento da igreja El arrebatamiento de la é iglesia invisível. es invisible. E você está quase sendo Y tú estás casi siendo abraçado aplazado pelos braços invisíveis por los brazos de invisibles Deus. de E Dios. você dá ré. Y tú rechazas, das marcha atrás. A palavra de Deus está produzindo no teu coração La palabra de Dios está produciendo en tu corazón essa fé. esa fe. E você rejeita. Y tú rechazas, Você rejeita. tú rechazas, E você rejeita. y tú rechazas. Ouça! Escuche, A fé da tua sogra la fe de tu suegra vai salvá-la, la va a salvar, mas vai te condenar. pero te va a condenar. A fé do teu amigo La fe de tu amigo vai salvá-lo, lo va a salvar, mas você que não quer obedecer, pero tú que no quieres obedecer, ela vai te condenar. ella te va a condenar. Porque um dia, Porque el día, Deus no juízo, el Dios del juicio, diz a palavra, dice la palabra, que a sua igreja, que su iglesia, que os seus santos, que sus santos, Ele os fará se levantar. ellos hará que se pongan en E pie. a tua sogra dirá: Y tu suegra dirá, genro, yerno, nora, nuera, eu criei, yo creí e você não. y tú no. A mesma fé Por la misma fe que salvou Noé, que salvó a Noé, condenou o mundo. condenó al mundo. A fé que a igreja tem La fe que la iglesia tiene dois resultados. produce dos resultados. Primeiro grande resultado, El primer gran resultado, a salvação da igreja. la salvación de la E iglesia. o segundo grande resultado, Y el segundo grande a resultado, condenação do mundo. la condenación del mundo. Senhoras e senhores Señoras y señores que estão neste bairro, que están en este barrio, há uma pessoa que está me escutando hay alguien que me está oyendo lá na sua casa. allá en su casa. Você é desviado Tú estás desviado e Deus está falando contigo. y Dios te está hablando E Deus está dizendo para y ti: Dios te está diciendo, a mesma fé que te salva la misma fe que te é salva a fé que te condena. es la fe que te Se condena tu não a aceitares. si tú no la aceptas. Agora a palavra de Deus continua dizendo: Ahora la palabra de Dios sigue diciendo, pela fé, por la fe, pela fé, por la fe, quando recebemos o que vem do invisível, cuando recibimos lo que viene de lo invisible, quando recebemos a palavra cuando recibimos la que palabra produz que fé produce e fe recebemos, y recibimos, aleluia, ainda que sejamos fracos muitas vezes, aunque seamos en muchas oportunidades débiles, ainda que muitas vezes não tenhamos a fé natural. aunque en muchas oportunidades no tengamos la fe natural. Escute uma coisa, Escuche algo, a palavra de Deus diz aqui: la palabra de Dios dice aquí, pela fé por la fe, também también a própria Sara la propia Sara recebeu poder recibió poder para ser mãe. para ser madre. Sara Não tinha fé natural. no tenía fe natural. Não. No. Quando ela ouviu Cuando ella oyó que ela geraria um filho, que ella iba a gestar un hijo,
sendo já avançado em idade, siendo ya de edad avanzada, tendo já 90 anos, ya con 90 años, a filosofia de Sara, la filosofía de Sara, a fé racional de Sara, la fe racional de Sara, não aceitou aquilo. no aceptó aquello. Não. No. Diz a Bíblia La Biblia nos dice que ela começou a rir. que ella comenzó a reírse. Ela começou a rir. Ella comenzó a reír. Oh, que maravilha! ¡Qué maravilla! Que ¡Qué maravilha! maravilla! Quando estamos diante da palavra, Cuando estamos delante de la palabra ainda na nossa fraqueza, y aún en nuestra debilidad, ainda nas nossas dúvidas, aún en nuestras dudas, mas ficamos diante da palavra. pero quedamos delante de la palabra. Estamos diante da palavra. Estamos delante de la palabra. Estamos como aquele homem, Estamos como aquel hombre que não podia crer que no podía creer que o seu filho podia ser livre daquela epilepsia, daqueles demônios. que su hijo podía ser libre de la epilepsia de los demonios. Mas aquele homem, Pero aquel hombre, ele se jogou aos pés de Jesus él se lanzó a los pies de e Jesús disse assim: y dijo así: Jesus, Jesús, Jesus, Jesús, Jesus, Jesús, eu ouvi a tua palavra. yo oí tu Eu palabra, ouvi a tua yo palavra. oí tu palabra, Eu creio. yo creo, Eu creio. yo creo, Eu creio. yo creo, Mas na minha fé natural, pero en mi fe eu natural, não consigo acreditar. yo no puedo creer, Com meu raciocínio, con mi eu não razonamiento, creio. yo no creo, Mas no meu espírito, pero mi espíritu, eu recebo a tua yo palavra. recibo tu palabra, Eu recebo a tua yo palavra. recibo tu palabra, Eu recebo a tua yo palavra. recibo tu Eu palabra, recebo a tua palavra. yo recibo tu E ele palabra. adorou Jesus. Y él adoró a Ele adorou Jesús, Jesus. él adoró a Ele Jesús, dizia a Jesus: y él dijo a Jesús, eu Jesús, creio. yo creo, Eu creio. yo creo, Com meu espírito eu creio. en mi espíritu Mas creo, na mente eu não creio. pero la mente no Mas creo, com meu espírito eu creio. pero mi espíritu creo. Ajuda-me. Ayúdame, 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 Na minha falta de fé. en mi falta Eu de creio. fe, yo creo, yo Eu creo, creio. yo creo. Você pode ter muitas fraquezas, irmão. Tú puedes tener muchas debilidades, mi hermano. Tu pode estar lutando no crescimento da fé. Tú puedes estar luchando en el crecimiento de la fe. Tu podes ter muitos problemas na sua vida. Tú puedes tener muchos problemas en tu vida. Você só não pode ter uma coisa. Tú solamente no puedes tener una Tu cosa. só não pode deixar de acreditar Tú no puedes dejar de creer que isso aqui que esto aquí é a palavra de Deus. es la palabra de Dios. Quem sabe um dia, minha irmã, Tal vez un día, mi hermana, quem sabe tu pode até cortar o seu cabelo tal vez un día tú puedas hasta cortarte el cabello mediante uma fraqueza. delante de una debilidad. Aí você vai aos pés do Senhor. Pero ahí tú vas a los pies del Señor. Você vai ser disciplinada. Tú serás disciplinada. Você vai receber o tratamento de Deus. Tú recibirás el tratamiento de Dios. Você pode ter caído, Tú puedes haber caído. mas você não pode deixar uma coisa: Pero tú no puedes dejar algo. de acreditar De que creer cortar cabelo é pecado. que cortarte el pelo es pecado. Aleluya. Aleluya. Meu irmão, Mi hermano, na tua debilidade, en tu debilidad, quem sabe tu ainda tem lá um resquício lá do Grêmio do Internacional. tal vez tú tienes allá un resquicio del gremio del Internacional. E muitas vezes você vê caído nisso. Y tú muchas veces te ves caído en eso. Você até pode cair. Tú hasta puedes caer. E vai aos pés do Senhor. Y vas a los pies del Señor. E vai reconhecer o teu erro. Y vas a reconocer tu error. Vai se humilhar. Te humillarás. E Deus vai te dar o tratamento. Y Dios te tratará. Mas tu não só não pode deixar de crer. Pero solamente no puedes dejar de creer. Que a Bíblia diz Que la Biblia que dice tu não pode amar as coisas do mundo. que tú no puedes amar las cosas del E mundo. que futebol é uma coisa do mundo. Y que fútbol es algo del mundo.
A Bíblia diz: La Biblia dice, 7 vezes cairá o justo, 7 veces caerá el justo, mas o Senhor o levantará de todas. pero de todas ellas lo levantará el Señor. E quem é o justo diante de ¿Y Deus? quién es el justo delante de A Dios? Bíblia La Biblia diz: dice, justificados justificados, pela fé, pues por la fe, pela fé, por la fe, pela fé, por la fe, pela fé. por la fe. Ali estava o homem caído, Allí estaba el hombre caído, prostrado diante do Senhor. postrado delante del Señor. Senhor, Señor, ajuda-me na ayúdame minha falta de en fé. mi falta de Mas fe. eu creio, Yo creo, 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 eu creio. yo creo. Sara, Sara com a sua mente não cria, con su mente no veía, mas quando a palavra de Deus pero cuando la palabra de Dios veio sobre ela, vino sobre ella, alguma coisa aconteceu. algo pasó, Alguma coisa aconteceu. algo pasó. O poder da palavra El poder de la palabra encheu llenó o seu coração de fé. corazón de fe. E a Bíblia diz Y la Biblia que dice pela fé que por la fe ela recebeu ella recibió poder, 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 poder. poder. Olhe para o seu irmão, Mira a tu hermano, olhe para ele mira a tu hermano e diga assim para ele: y dile así, nesta noite en esta noche virá poder. vendrá poder. Nesta noite, En esta noche, toda a igreja, e toda nesta la noite iglesia, en esta noche virá poder, vendrá poder, virá poder, vendrá poder, virá poder. vendrá poder, Independe independiente do teu de pensamento, tu pensamiento, porque fé porque fe não é no es pensamento pensamiento positivo, positivo, mas fé pero fe é o poder es el poder da palavra, de la palabra, da palavra, de la palabra, da palavra, da palavra, da palavra. de la palabra. Receba poder. Reciba poder. Fica em pé, fica em pé, Permaneça fica em em pé. pé, fica em pé, fica em pé. Permanezca en pie. Levante as suas mãos aos céus agora. Levanta tus manos a los cielos ahora. Comece a glorificar a Deus. Comienza a glorificar a Dios. Comece a